Olá, senhores. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e estamos dando prosseguimento ao nosso curso de controle clássico. Na aula de hoje abordaremos dois temas muito importantes. O diagrama de polos e zeros e os conceitos de polos e zeros. E já iniciaremos o nosso estudo da resposta no domínio do tempo, em especial para sistemas exclusivamente de primeira ordem. A bibliografia para essa aula é o livro do Nisi, de Engenharia de Sistemas de Controle. Então vamos lá? Bom, então o objetivo desta aula é determinar a resposta em função do tempo de um sistema a partir da sua função de transferência e de uma entrada escolhida. De um modo geral, a entrada que se utiliza em controle é o degrau unitário. Então é isso que nós iniciaremos fazendo, ok? Com isso, a resposta é denominada resposta ao degrau. A resposta que nós encontraremos é denominada de resposta ao degrau, uma vez que a entrada do sistema vai ser um degrau unitário. Um degrau unitário nada mais é do que uma entrada que é zero, até o tempo zero, e quando o tempo é igual a zero, essa entrada passa a valer 1 instantaneamente. E aí o sistema é posto para correr para responder essa entrada que varia bruscamente de 0 para 1. Para entender perfeitamente essa aula, é bom que exista um certo conhecimento sobre o transformado de Laplace, porque a gente vai usar a transformada inversa de Laplace nessa aula. Tudo bem? Bom, nós vamos iniciar com o conceito de ordem das funções de transferência. As funções de transferência são sempre compostas por uma razão de polinômios. Isso vem diretamente das EDOs que representam o sistema. Uma vez que as plantas, os sensores, os controladores são representados por equações diferenciais ordinárias, ou seja, DOs, né? Ao se aplicar a transformada de Laplace sobre elas para encontrar as funções de transferência, essas EDOs se tornarão polinômios em S. De modo que a função de transferência é sempre uma razão de polinômios. O grau dessa função de transferência é dado pelo grau do polinômio de maior grau entre o numerador e o denominador. Geralmente, é o grau do denominador que define a função de transferência. Por exemplo, uma função de transferência de primeira ordem é dada aqui no h de s. Ela é a razão de s mais 2 por s mais 1. Essa razão, eu tenho dois polinômios de primeira ordem, de primeiro grau, portanto, a função de transferência é de primeira ordem. Um exemplo de função de transferência de segunda ordem é essa daqui, ó. S mais 1 dividido por S mais 3 vezes S mais 5. Então, note que eu tenho um polinômio de segundo grau no denominador e, portanto, a minha função de transferência é de segunda ordem. Né? Já uma função de transferência de quinta ordem é representada aqui em que eu tenho um polinômio de quinto grau no denominador. Porque eu tenho S ao cubo vezes S mais 4 vezes S mais 1. O polinômio aqui vai ser de quinto grau. Então, vai ser uma função de transferência de quinta ordem. Bom, dado isso, e lembrando desses polinômios, uma propriedade fundamental das funções de transferência, que vão ser muito importantes no estudo dos sistemas, é entender o que são polos e zeros dessas funções de transferência. Note que eles têm uma utilidade muito grande. Uma delas é que é possível deduzir o comportamento geral da resposta só conhecendo eles. Então vamos. O que são polos? Os polos de uma função de transferência são os valores da variável s, né, o s da transformada de Laplace, que fazem com que a função de transferência se torne infinita. Então, que valores o s precisa assumir para que a função de transferência tenda a infinito? Esses são os polos da função de transferência. E os zeros? Os zeros da função de transferência são os valores que o s precisa assumir, que fazem com que a função de transferência se torne igual a zero. Esse é mais intuitivo, certo? Então, o polo é o que faz a função de transferência explodir para o infinito, e o zero é o que faz a função de transferência zerar.
Como ela é uma razão de polinômios, isso tem a ver com as raízes do polinômio do numerador e as raízes do polinômio do denominador. Vamos ver uns exemplos aqui de polos e zeros, né? Então, dada a função de transferência em primeira ordem, né? Ou em qualquer ordem, determine os polos e zeros. A primeira é de primeira ordem, né? Note que essa função de transferência, s mais 2 dividido por s mais 1, vai se tornar zero quando o polinômio do numerador, s mais 2, for igual a zero. Então, eu preciso encontrar as raízes desse polinômio para encontrar os zeros da função de transferência. Encontrar as raízes é igual a zero. Então, eu faço s mais 2 igual a zero e descubro que essa função de transferência só tem um zero e o zero dela é igual a menos 2. Quando s é igual a menos 2, h de s é igual a zero. E os polos? Bom, eu preciso encontrar as raízes do denominador. Então, eu faço s mais 1 igual a zero. Isso vai me dar o valor do polo, que é igual a menos 1. Então, quando s é igual a menos 1, o h de s tende a infinito. E, portanto, menos 1 é o polo do h de s. No segundo exemplo, no exemplo B, eu tenho uma função de transferência de segunda ordem. S mais 1 dividido por S mais 3 vezes S mais 5. Então, para encontrar os zeros, eu faço S mais 1 igual a zero e tenho um zero só que é igual a menos 1. Já nos polos, esse é um polinômio, mas como ele já está separado, as raízes estão explícitas aí, né? Que valores de S zeram esse polinômio de segundo grau? Menos 3 e menos 5. Né? Então, ele tem dois polos, um polo em menos 3 e um polo em menos 5. Okay? Se o polinômio tivesse distribuído, um jeito de fazer isso era calcular a Bhaskara desse polinômio de segundo grau. Bom, os polos e zeros têm uma representação gráfica muito importante. Eles devem ser representados no plano complexo, porque um polinômio, de um modo geral, pode ter raízes reais ou complexas. No plano complexo, então, nós representaremos os polos como um x e os zeros como uma bolinha, uma letra parecida com um O. Então, por exemplo, no exemplo anterior, em que o h de s é s mais 2 dividido por s mais 1, eu tenho um zero em menos 2, e portanto tenho uma bolinha aqui no menos 2, e tenho um x no menos 1, e portanto eu tenho um polo aqui no menos 1. Tranquilo? Note que, uma vez conhecendo o diagrama de polos e zeros, é possível voltar para a função de transferência menos de uma constante, certo? Porque ao conhecer todos os polos e zeros, eu posso reconstruir o polinômio, não é? Então, ao olhar para esse diagrama de polos e zeros, eu sei que eu tenho um zero no menos 2, então o polinômio do numerador só pode ser s mais 2. Eu sei que eu tenho um polo no menos 1, então o polinômio do denominador só pode ser s mais 1. Tudo bem? O que eu não sei é essa constante da frente, mas ela influencia pouco no comportamento do sistema. Bom, caso vocês queiram usar o software MATLAB para encontrar os polos e zeros, aqui está o código para resolver esse pequeno exemplo e encontrar aquele diagrama. Tudo bem? A gente define a função de transferência usando essa função do TF, que está no toolbox de controle do MATLAB. E a função que extrai os polos do H chama pole, a função que extrai os zeros do H chama zero, e a função que faz o diagrama de polos e zeros é o pzplot. Tudo bem? Fica uma informação quase enciclopédica, mas caso vocês queiram checar. Bom, uma vez definido polos e zeros, vamos à parte mais interessante da aula de hoje, que é como calcular a resposta de um sistema de primeira ordem. Então, dado um sistema representado pela função de transferência h de s, e cuja entrada é dada por r de s, eu vou ter uma saída, que eu vou chamar aqui de c de s, no domínio S, que é dado pelo produto da entrada, R de S, pela função de transferência H de S. Tudo bem? Essa é a propriedade básica da função de transferência. Ela é a razão da saída pela entrada.
Então, se eu quiser a saída, basta multiplicar a entrada por h de s. Tudo bem? O nosso objetivo, a resposta no domínio do tempo, é encontrar não o c de s, mas o c de t. Para encontrar o c de t, a ideia é simples. Basta aplicar a transformada de Laplace inversa, a transformada inversa de Laplace sobre o c de s, que a gente vai encontrar a resposta em função do tempo, c de t. Certo? A ideia geral é essa. Vamos verificar num exemplo para entender se está claro isso. Então, vamos assumir a função de transferência igual a do exemplo anterior. H de s é igual a s mais 2 dividido por s mais 1. E vamos tomar a entrada como degrau unitário. A transformada de Laplace de um degrau unitário é 1 sobre s. Portanto, a saída c de s vai ser igual a 1 sobre s vezes s mais 2 dividido por s mais 1. Com isso, o c de s vai ser s mais 2 dividido por s vezes s mais 1. Então aqui está representado o sistema. A minha entrada é 1 sobre s. Essa entrada vai ser aplicada a um sistema cuja função de transferência é s mais 2 sobre s mais 1. E a resposta no domínio de s vai ser essa aqui. Mas eu quero saber o comportamento. Eu quero poder fazer um gráfico em função do tempo. Para saber como esse sistema vai se comportar uma vez aplicado o degrau. Bom, para isso, a gente vai aplicar a transformada inversa de Laplace sobre essa função de transferência. Como calcular essa transformada inversa? Para aplicar a transformada inversa, eu não tenho uma tabela em que já tenha a transformada inversa dessa função. S mais 2 dividido por S vezes S mais 1. Para isso eu preciso transformar em funções mais simples. O caminho para fazer isso é usar um procedimento chamado de quebrar em frações parciais. Que significa que eu vou escrever a função de transferência com uma soma de duas frações parciais. Uma com cada um dos polinômios que faz o produto do denominador. Então eu vou ter uma constante sobre S, porque eu tenho um polinômio aqui que é simplesmente S, mais uma outra constante, que eu vou chamar de B, dividido por S mais 1, porque eu tenho um outro polinômio chamado S mais 1. É preciso mostrar que isso sempre funciona. Para fazer isso, então, para encontrar os valores de A e de B, o que eu preciso fazer é tirar o mínimo sobre estas duas frações, e aí eu retorno ao mesmo denominador daqui, que eu tinha desde o início. Mas ao tirar o mínimo, né, eu vou fazer A vezes S mais 1, mais B vezes S. Então o numerador vai ser esse. Transformando isso num polinômio em S, né, colocando o S em evidência para A e para B, eu vou ter essa resposta aqui, ó, S vezes A mais B mais A, tudo bem? A é o único termo geral, que vem do A vezes 1 aqui, e eu tenho A vezes S e B vezes S, ok? Bom, o único jeito disso ser igual a isso é se A mais B for igual a 1 e se A for igual a 2. Isso vai me dar um sistema de equações. Esse sistema de equações pode ser resolvido e ele já está até escalonado, né? Se A é igual a 2, então A é igual a 2. Primeira equação resolvida. Se A é igual a 2, então A mais 2 é igual a 1. Para que A mais 2 seja igual a 1, o único jeito é que B seja igual a menos 1. Então, ao resolver o sistema de equações, eu encontro as frações parciais já com as suas constantes. Então, é uma forma diferente de escrever. Ó. Eu posso escrever S mais 2 dividido por S vezes S mais 1. Isso é exatamente igual a 2 sobre S mais menos 1 dividido por S mais 1. Ok? No entanto, essas duas frações são muito mais simples de calcular a transformada inversa de Laplace. Eu consigo usar praticamente a tabela diretamente. Não é? Então, a transformada de Laplace vai ser aplicada agora sobre as frações parciais. Para poder fazer isso, eu vou aplicar a propriedade
distributiva da transformada inversa de Laplace. Vou aplicar a transformada de Laplace no primeiro termo e no segundo termo. E vou lembrar que as constantes saem para fora da transformada inversa. Então, a transformada inversa de 2 sobre S é igual a 2 vezes a transformada inversa de 1 sobre S. A primeira está aqui. E a transformada inversa de menos 1 dividido por S mais 1 é igual a menos 1 vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 1. Esses dois aqui eu consigo pegar de uma tabela, certo? A gente usou diretamente uma tabela de transformadas inversas aqui para chegar aqui. Porque eu sei que a transformada inversa de 1 sobre S é a constante 1. Então isso vai dar 2 vezes 1, 2. E a transformada inversa de 1 sobre S mais 1 é E elevado a menos 1t. Como eu tinha o menos 1 daqui, fica o menos aqui. Tudo bem? E eu encontro o que eu queria. A resposta no domínio do tempo do sistema que tinha h de s com uma entrada em degrau. Tudo bem? Então note, se eu fizer uma inspeção do diagrama de polos e zeros de C de S, então esse é o diagrama de polos e zeros de C de S. O C de S tem um zero aqui em menos 2, mas o mais importante é que ele tem um polo em menos 1 e tem um polo em zero, certo? O polo em zero vai dar a constante e o polo em menos 1 vai dar a exponencial. Eu não consigo saber, só olhando os polos e zeros, que constante é e que fator multiplica a exponencial. Mas eu sei que é uma exponencial no polo. Então, se o polo é menos 1, eu vou ter uma exponencial em menos 1. E sei que se o polo é zero, eu vou ter um e elevado a zero, que é uma constante. Tudo bem? Eu posso fazer o grafo dessa função, é claro, né? E o grafo dessa função dá essa curva aqui à direita, tudo bem? Então, note, um degrau unitário é um sistema que recebe uma entrada, né? Que varia de 0 para 1. E ao aplicar esse degrau unitário, que eu tenho essa resposta exponencial crescente, tudo bem? Até a estabilização. Então, encontrar a resposta no domínio do tempo de um sistema de primeira ordem pode ser feito dessa forma. Caso você queira utilizar o MATLAB para te ajudar, você pode usar ele tanto para calcular as frações parciais e corrigir um exercício que você está tentando fazer à mão, como calcular diretamente a transformada inversa. Para isso a gente tem que usar a biblioteca simbólica do MATLAB. Então você vai declarar duas variáveis simbólicas, S e T, vai construir a função de transferência já completa, já o C de S, e ao escrever ele você pode pedir as frações parciais, que ele vai separar em frações parciais para você, ou pedir a transformada inversa de Laplace, que ele já vai dar a constante e a exponencial. Tudo bem? Caso você queira fazer o gráfico desse sistema, você pode usar esse código aqui, ok? Nele eu defini a função de transferência do sistema, da entrada, e calculei a saída como entrada vezes o sistema. Pedi o diagrama, pedi quais são os valores de polos e zeros, o diagrama de polos e zeros, e a novidade aqui é como calcular a resposta ao degrau. Então, para calcular a resposta ao degrau, você pede essa função stepplot, mas você não dá o C não, você dá direto o H, que você já está avisando para o MATLAB que a entrada é um degrau, ok? Então, caso vocês queiram usar o MATLAB para conferir essas respostas, está aí o código. Bom, então eu gostaria de propor aqui alguns exercícios. São 4 funções de transferência em que eu estou pedindo para que sejam calculados os polos, os zeros e as suas respostas ao degrau unitário. Fazer o diagrama de polos e zeros e o gráfico da saída em função do tempo. Tudo bem? Então, para quem quiser conferir, aqui estão as respostas do item A,
do item B. À direita estão os gráficos, o diagrama e a resposta em função do tempo. Do item C e do item D. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Até mais e bons estudos!